Primeiramente, a paz do Senhor a todos. Uma boa noite. Quero começar dizendo que estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Sei que as pessoas, às vezes, elas me veem trabalhando um monte de coisa e acham que eu não prego, mas, gente, quem trabalha também prega, por incrível que parível. Então, queria trazer para vocês hoje a mensagem baseada num texto que eu, particularmente, eu gosto muito. E eu muitas vezes discuto muito ele com a Ari, porque a gente sempre fica indignado com o povo de Israel, que está lá em Êxodo 25:8. Quem puder abrir as vossas Bíblias. Nossa, gastei todo meu português agora. Lá em Êxodo 25:8. Êxodo 25:8 diz o seguinte: E me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. O tema da nossa ministração de hoje é a habitação que ele procura. A gente passa muito tempo, né, nós aqui, todos nós que somos jovens, temos uns jovens mais idosos aqui, mas a gente passa muito tempo da nossa juventude exausto. E muitas vezes a gente nunca sabe por que a gente está exausto, né? Eu sou muito cansado. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Eu não estou cansado, eu sou cansado. Eu nasci, eu nem chorei porque eu estava com preguiça. Então, assim, a gente passa muito tempo exausto e a gente quase nunca sabe o porquê. Mas tem um porquê disso, e esse porquê é, é algo muito comum a toda a experiência da humanidade. Todos nós, sem exceção, estamos tentando construir um lugar. Todos nós estamos gastando a nossa energia, toda a nossa saúde mental, o nosso dinheiro, tentando criar esse ambiente onde a gente possa finalmente baixar a guarda, tirar a nossa armadura e poder dizer: não, aqui eu estou em casa, aqui eu pertenço, aqui eu estou seguro. E o que é mais interessante disso tudo é que enquanto o homem, né, o ser humano, ele procura desesperadamente por um lugar para pertencer, né, uma família para ser e pertencer, olha aí, o slogan da nossa igreja. Enquanto o homem ele procura desesperadamente por esse lugar, a Bíblia ela nos mostra uma coisa que pode parecer surpreendente, que é que Deus, o Todo-Poderoso, o Todo-Santo, aquele que é onipotente, onipresente, ele também procura um lugar. E isso quebra completamente toda a lógica religiosa tradicional que a gente enxerga. Porque o mundo sempre diz que Deus é um ser distante. Né? Deus está lá no céu, ele está lá nas alturas, e não tem nada que a gente possa fazer para alcançar ele. A gente tem que se matar, a gente tem que se esforçar, porque ele está lá no topo de uma montanha, só esperando para entregar as tábuas lá para Moisés. Então ele está sempre ali no topo daquela montanha e a gente tem que se esforçar, a gente tem que chegar lá e se prostrar, se rasgar inteiro para poder alcançar ele. Mas a Bíblia mostra um Deus que faz um movimento contrário. Um Deus que se aproxima enquanto o homem tenta se afastar. Eu não estou dizendo também que a gente tem que ser negligente quanto às coisas, né, a nossa devoção a Deus, gente, não é assim que funciona. Mas a narrativa ela mostra que Deus ele rasga os céus e ele faz esse movimento oposto, né? Então ele vem e ele quer estar perto. E isso fica muito evidente nesse texto que a gente acabou de ler, lá em Êxodo 25:8, né? E me farão um santuário e eu habitarei no meio deles. O contexto desse texto é que o povo ele já tinha passado cerca de 400 anos no Egito,
vivendo como escravos, sem identidade, sendo completamente oprimidos pelo faraó e pelos seus poderes. E Deus ele abre o mar, ele liberta todo o povo, e quando o povo finalmente está livre, ele faz um pedido. Peça para que façam um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E nesse caso ali, não é um pedido sobre arquitetura. Deus não queria que fizessem um puxadinho para ele ali no meio do povo, para ele poder estar morando ali com o pessoal. Deus ele não tá pedindo um lugar para ser lembrado, né? Esse texto no original, no hebraico, esse trecho no meio deles, ele vem da palavra betoram, que significa fazer parte. Então Deus ele quer fazer parte daquele povo. Ele quer se misturar com eles. Ele não quer só ser um convidado ali. Ele quer ser desejado como uma habitação permanente. E isso nos leva, então, ao primeiro ponto da nossa pregação. Por quê? A primeira vez que Deus ele dá as instruções de como essa casa, né, de como essa habitação deveria ser, ele já nos choca. Porque o tabernáculo era uma tenda. Né? Enquanto todas as outras nações, todas as outras religiões, as outras mitologias faziam estátuas gigantescas, erguiam imagens de ouro, tinham templos fixos, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele pede uma tenda. Porque isso não é só um detalhe. Não quer dizer que Deus está olhando e falando assim, gente, eu vou dar menos trabalho para vocês. Porque eu sei que vocês estão aí passando 40 anos no deserto, e eu acho que carregar uma estátua de 500 toneladas de ouro não vai ser muito fácil. Isso não é só um detalhe. É quase que uma declaração teológica. Deus ele está olhando para o povo e ele está dizendo, eu não estou preso a um lugar. Deus ele está olhando para aquele povo e está falando, eu não estou só aqui nessa tenda. Essa tenda simboliza que eu estou no meio de vocês, que eu estou com vocês, e que vocês nunca vão sentir falta de nada, porque eu estou aqui. Né? E aí que eu falo, eu e a Área, sempre que a gente conversa, a gente se indigna muito com o povo, porque eles tinham acabado de ser libertos, né? Depois de 400 anos sendo escravos, os avós sendo escravos, os pais sendo escravos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos. 400 anos é muita geração. Então, todo esse povo que acabou de ser liberto, eles olham para Deus e eles falam, Deus, tá bom, você libertou a gente, mas e aí? No Egito a gente tinha comida, a gente tinha carne. E aí, o que a gente vai fazer agora? Sabe? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Sabe? As pessoas elas não sabiam o que fazer. Então, Deus ele se coloca ali no meio deles e ele fala: façam esse santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E essa declaração ela é uma coisa tão significativa que lá em João 1,14, o termo tabernacular é usado para descrever que Jesus ele veio e viveu entre os homens. Então o tabernáculo, ele não era só um templo de adoração. Ele era um lugar de habitação e um lugar de convivência com o Senhor. O tabernáculo, ele era montado e desmontado conforme o povo se movia. Isso significava que a presença de Deus, ela não estava associada a um relacionamento. Quer dizer, ela não estava associada a um endereço, mas a um relacionamento. Dei spoiler do que eu ia falar antes. Difícil. Então a presença de Deus ela não estava associada a um endereço, ela não estava associada a um local físico, ela estava associada a um relacionamento com esse povo. Então, aqui a gente pode parar e refletir. Porque a gente vive numa cultura onde muitas vezes Deus ele é colocado num compartimento. A gente muitas vezes coloca Deus numa caixinha, a gente coloca Deus na caixinha da igreja, a gente coloca Deus na caixinha do devocional, a gente coloca Deus na caixinha do domingo. Mas só que Deus ele não está dentro de caixinhas. E Deus ele não quer estar só ali nessas visitas ocasionais. Deus ele não quer estar ali junto com você só no domingo, ele não quer estar junto com você só na igreja.
Ele quer estar junto com você na faculdade, ele quer estar junto com você no trabalho, ele quer estar junto com você no namoro. Porque desde o início, Deus ele deixa claro que ele quer presença constante. E é isso que ele deseja. Ele deseja ser desejado. Deus ele não quer ser alguém que você procura só quando você precisa, mas ele quer caminhar junto com você no seu dia a dia. Deus ele quer ser alguém que você pode confiar para tudo, que você pode confiar para contar até as suas piores partes, até porque ele já sabe. Então, Deus ele não quer só um pedaço. Ele quer você por inteiro. Ele quer que você seja essa habitação inteira. Ele quer que você seja a casa inteira. Partindo para a segunda parte, né? Depois que esse tempo passa, o povo ele sai do Egito e se torna um reino poderoso, né? Se torna o reino de Israel, né? E quando a gente ganha conforto, a gente corre um sério risco de perder a fome, de perder a vontade, de perder aquele desejo. E é aqui, nesse ponto da história, que a gente vai ver um contraste entre dois reis, que por coincidência, ou não, eram pai e filho. A Arca da Aliança, ela representava a glória e a presença imediata de Deus. E nesse período, depois que o povo já havia se estabelecido, depois do reinado de Saul, depois do reinado de um monte de gente, ela tinha ficado esquecida na casa de Abinadab por mais de 20 anos. A Arca da Aliança, ela é descrita também no resto do capítulo 25 de Êxodo, e Deus também dá as instruções exatas de como ele quer que aquela arca seja feita. Porque aquilo simbolizaria a presença dele em meio ao povo. Então a presença dele estava na tenda e a tenda estava em meio ao povo. Então o Senhor estava em meio ao povo. E a Arca da Aliança ela tinha ficado esquecida por quase 20 anos. Não, por mais de 20 anos, na verdade, né? Porque a geração anterior ela tinha acostumado a viver sem a presença. Ela tinha se acostumado a viver na base do próprio braço. Só que quando Davi ele consolida o seu reino e ele reconquista Jerusalém, ele tem um entendimento que eu acho que muitas vezes falta na nossa vida. Que ele entende que não vale a pena e que não faz sentido ele governar, que não faz sentido ele viver e que não faz sentido ele construir qualquer coisa sem que Deus esteja no centro, sem que Deus esteja presente ali. Então, depois da arca passar 3 meses na casa de Obed-edom, abençoando ali toda a sua família, né, como a história nos conta, Davi ele finalmente traz a arca para dentro da cidade. E quando a arca entra na cidade, a Bíblia diz o quê? Que Davi dançou com todas as suas forças diante do Senhor. Davi era o rei de Israel. E se a gente for olhar de um ponto histórico, isso é muito forte, porque o rei ele nem suava. O rei ele era como se ele fosse um semideus. E um rei se expor daquela forma não era algo usual. Então era algo que muitos reis se preocupariam com a sua imagem. Só que Davi ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar. Ele estava preocupado com quem Deus é. Ele estava preocupado de que a presença do Senhor havia voltado para a sua cidade. Então, ele tem uma resposta a esse evento. Então, ele quando ele dança ali com todas as forças diante do Senhor, ele tem uma resposta que valoriza muito mais a presença acima de qualquer reputação que ele tinha ou que ele pudesse ter, né? E o lugar que ele prepara para que a arca fosse colocada, para que a presença fosse colocada,
esse lugar ele não tinha a imponência de um templo, né? Porque o que muitos reis faziam quando a arca foi trazida era construir templos gigantescos para que a arca ficasse lá. E Davi ele constrói ali um lugar, mas que não tinha essa imponência, não tinha essa talvez a importância que deveria ter. Mas só que isso nos revela um ponto essencial, eu acho que de toda essa questão da habitação. E esse ponto é que o Senhor, o nosso Deus, ele não habita aonde ele é apenas reconhecido. Ele habita onde ele é desejado. Porque Davi ele poderia ter construído um templo gigantesco, ele poderia ter feito um negócio imenso para colocar a Arca da Aliança, mas ele prefere se manter na simplicidade e falar: a Deus, eu quero que o Senhor esteja aqui. Eu quero que o Senhor esteja aqui com a sua presença na cidade onde eu reino, no lugar onde eu reino, porque eu sei que não vale a pena eu fazer nada, não vale a pena eu continuar nada nessa vida se o Senhor não for o centro. E essa habitação de Deus, ela não é sustentada só por informação. Ela não é sustentada só por saber que Deus está ali. Ela é sustentada por essa fome. Ela é sustentada por esse desejo. E aí vem o filho dele, Salomão. Salomão ele constrói um templo gigantesco, que coincidência ou não está no Brás. Então, quem quiser visitar, tá ali. Ele constrói um templo gigantesco que era uma das maiores expressões de riqueza, de organização e de excelência que o mundo antigo já viu. Foi tudo milimetricamente planejado. E Deus até responde no início, né? A gente vê lá na Bíblia que fala que a nuvem enche a casa do Senhor, mas o tempo vai passando. Em 1 Reis 11:4, a gente lê o seguinte: Quando Salomão era velho, as suas esposas o convenceram a seguir outros deuses, e o seu coração não estava completamente entregue ao Senhor, ao contrário do que seu pai Davi havia feito. E eu acho que a segunda metade desse versículo é talvez uma das afirmações mais tristes que a gente vai ter na Bíblia, que é: o seu coração não estava completamente entregue ao Senhor. Então o templo que Salomão construiu, ele continuava lá de pé. A estrutura ainda estava lá. A estrutura ainda permanecia, mas o coração de quem construiu a estrutura se dividiu. O coração de quem construiu aquela estrutura que falava: olha, Senhor, olha como eu dou importância. Olha como eu quero que a sua presença ela seja importante aqui nesse lugar. O coração de quem fez tudo isso, de quem no início desejava mostrar tudo isso, se dividiu. A Bíblia fala que não é possível servir a dois senhores, né? Então, eu acho que isso é um dos maiores perigos que a gente enfrenta na nossa geração hoje, né? Porque a gente nunca teve tanta estrutura, a gente nunca teve tanto acesso às coisas, às informações, e a gente nunca teve tanta excelência para entregar as coisas. Só que a pergunta é: existe desejo? Porque Deus ele não é atraído por excelência de palco. Ele não é atraído por alguém que sobe aqui e fala bonito, que definitivamente não sou eu. Ele não é atraído por alguém que vem aqui e destrói em todos os instrumentos. Ele não é atraído por alguém que vem aqui e faz um show, as pessoas saem chorando, parece que passou alguém aqui e atropelou todo mundo, sabe? Todo mundo sai destruído, acabado, chorando. Ele não é atraído por isso. Ele é atraído pela entrega. Então, quando essa estrutura ela vira um teatro e as pessoas elas começaram, né, a viver só de aparência, Deus ele teve que intervir. E, e quando Deus ele intervém,
ele levanta os profetas para revelar aquilo que nem sempre aquilo que parece que está vivo, né, realmente está cheio de vida. Lá em Isaías 66:2, diz o seguinte: esta é a pessoa que eu procuro, a pessoa humilde e arrependida, e que ouve a minha palavra com todo respeito. Deus, nesse momento, ele desloca o foco daquilo que é externo para aquilo que é interno, né? O problema nunca foi a ausência de atividades espirituais. O problema daquele povo era a ausência de verdade no coração. O problema daquele povo era que eles queriam manter uma imagem, né? E assim, o problema nunca não é e nunca foi sobre performance ou sobre querer manter essa imagem, né? O problema sempre foi sobre a verdade. Porque Deus ele não está procurando pessoas prontas. Deus ele não está procurando pessoas perfeitas. Ele está procurando pessoas que sejam honestas. Pessoas que reconheçam, olha, eu não estou bem. Eu sei que algo dentro de mim está desalinhado. Está tudo errado aqui dentro. Eu sou uma pessoa quebrada. Eu sei que eu não sou bom o suficiente para Deus. Porque a gente nunca vai ser. Esse que é o verdadeiro ponto da nossa vida. Não importa o quanto a gente tente, a gente nunca vai ser alguém à altura de Deus. A gente nunca vai ser alguém à altura de que Deus olhe pra gente e fale: não, você é bom. Você é show de bola. Até porque não é isso que Deus quer. Deus ele quer pessoas que reconheçam. Deus ele quer pessoas que não habitam em máscaras. Porque Deus ele não é um Deus de máscaras. Ele é um Deus que habita em realidades. Ele é um Deus que habita, que trabalha com o que a gente tem. E não tem nenhum lugar que Jesus mesmo, né, tenha traduzido isso de uma forma mais visceral e até mesmo a mais brutal de todas do que na parábola do filho pródigo. Porque é um filho que ele pede a sua parte da herança e decide viver a vida do jeito que ele quiser, né? É como um filho olhar para um pai e dizer assim, ó, eu quero que você tenha, mas eu não suporto a sua presença. Eu quero o que você tem para me dar, mas eu quero estar o mais longe possível. E o pai olha para ele e fala: tá bom, é um direito seu. E ele entrega parte da herança desse filho, e esse filho vai embora. E quando ele está longe da casa do pai, ele não só gasta todo o dinheiro que ele tinha, como ele percebe que ele não perde só os recursos que ele tinha, né? Mas ele perde a si mesmo e a sua própria identidade. E a palavra ela expõe esse sentimento desse filho que viu tudo aquilo que ele deixou para trás e diz que ele cai em si. E quando isso acontece, ele tenta negociar o seu retorno. E é aí que a gente vê que ele já não sabe mais quem ele é. Porque ele fala: não, não tem como eu voltar como filho. Meu pai ele não vai me aceitar de volta como filho. Eu pedi a minha parte da herança, eu pedi para ir embora e eu fui embora. Meu pai ele não vai me querer como filho de volta. Talvez, só talvez, eu consiga voltar como um servo. Só talvez eu consiga voltar como alguém para trabalhar, nem que seja para, sei lá, limpar o sapato do peão, entendeu? Então, assim, quando ele se dá conta disso, ele fala: eu preciso tentar voltar. E ele volta. E quando ele volta, quando ele ainda está longe, o pai ele olha, ele vê o seu filho, ele corre em sua direção e ele o abraça. Antes mesmo que esse filho pudesse dar qualquer justificativa, antes mesmo que esse filho pudesse fazer qualquer discurso, antes que ele pudesse dar qualquer desculpa, antes que ele pudesse falar: me aceita como um servo. Esse pai ele vai em direção a ele.
E é aqui que a gente vê o peso de toda essa história. Porque não é só a história de um filho rebelde. É a história de um pai amoroso que esperou que ele voltasse e que não só o aceitou como filho novamente, mas deu uma festa, deu tudo de bom e do melhor para alguém que já não se via mais nem como filho, para alguém que já não se via mais nem como alguém digno. É a história de um pai amoroso que olha e fala: meu filho estava morto, mas agora ele vive. E isso muda tudo, muda toda a nossa perspectiva, porque a gente percebe que Deus ele quer habitar no meio da gente, ele quer que a gente seja essa habitação, sem esperar que a gente se explique, sem esperar que a gente dê qualquer justificativa, porque ele só está esperando a gente voltar. Muitas vezes a gente se olha e a gente fala: cara, eu sou alguém tão ruim, sabe? Eu sou alguém tão, sei lá, eu sou tão, eu tenho um amigo do meu pai que ele conta essa história, né? Que quando ele se converteu, ele era um cara que fumava, um cara que bebia, e aí ele foi na igreja um dia e aí falou pro pastor: pastor, ó, me converti, aceitei Jesus, só que eu não quero vir para a igreja enquanto eu não tiver parado de fumar e de beber. Porque eu quero estar pronto, eu quero estar limpo, eu quero estar puro. O pastor olhou para ele e falou: pois você largue de ser trouxa. Porque Deus, ele não quer você, nossa, só quando você estiver lá pronto, quando você estiver ali na condição incrível. Deus, ele quer você do jeito que você tá. Deus, ele quer você do jeito que você é, para que ele possa te moldar. Para que ele possa te quebrar e te refazer de novo, quantas e quantas vezes for necessário. Né? Então, talvez a gente pense que a nossa vida ainda está muito bagunçada para que Deus possa habitar. Talvez a gente pense que a nossa vida ainda não está boa, mas a habitação ela não é só o Deus que faz esse movimento, né, de vir de encontro a nós, assim como o pai foi de encontro ao filho. Mas também a habitação é você voltando para o lugar de onde você sempre pertenceu. Então, ao mesmo tempo que na história do filho pródigo nós temos um filho que volta para o lugar de onde ele, primeiramente, nunca deveria ter saído, nós temos também um pai que vai de encontro assim que ele vê o filho. E quando você volta para casa, uma nova construção ela precisa começar. Porque a vida cristã ela não é só sobre o retorno que você vai ter para casa, ela não é só sobre você voltar para Deus, mas ela é sobre tudo o que vai te manter de pé até o fim. Então Jesus, que era um ótimo contador de histórias, ele conta uma outra parábola lá em Mateus 7, que se conecta perfeitamente, eu acho, com tudo isso que a gente está falando aqui hoje. E essa parábola, ela fala sobre dois homens que constroem suas casas. Eu acredito que todos conheçam essa história. Os dois, eles investem tempo e eles fazem algo que por fora é parecido, né? Por fora, as pessoas olhavam e falavam: olha, duas casas. Mas tem uma diferença invisível no começo que é decisiva no final, que é o fundamento dessas casas. Um homem constrói a sua casa sobre a rocha, enquanto o outro constrói na areia. E não só isso é uma ilustração que Jesus usou na Bíblia, mas que a gente teve vários exemplos práticos disso na vida real, poucos anos atrás, não, né? Mas há alguns anos atrás, lá em Santos. Os prédios tortos, por quê? Porque eles foram construídos na areia. Então, quando você tem a fundação ali na areia, as casas elas ficam de pé e elas parecem iguais sob o sol. Só que pensa em alguém que faz um projeto estrutural de um sobrado, uma casa de 2 andares, né? A beleza
que a pintura ou a fachada, sei lá, qualquer coisa vão ter, não vai ser aquilo que vai segurar o teto. O que garante que as paredes elas não vão rachar quando o solo ceder ou quando o nível do terreno vizinho mudar, enfim, é o cálculo exato para as vigas. É o buraco que é escavado lá no fundo, longe dos olhos de todo mundo. Todas as casas de todo mundo aqui têm essas vigas, têm essa fundação, porque ela precisa disso para se manter firme. Então esses homens eles constroem as suas casas, eles fazem as suas fundações, cada um, né? E chega um momento em que a chuva ela vem, em que os ventos sopram e aquilo que estava escondido começa a se revelar. Então, quando a tempestade ela vem, ela bate na sua vida, ela bate na sua saúde mental, ela bate na sua família, aquilo que você fingia ser forte, uma hora vai desmoronar. Você pode ter uma vida linda por fora, sustentada por aparências, né, pelas máscaras que a gente já falou aqui hoje, mas só que se esse fundamento ele não for sólido, quando a vida apertar, e pode ter certeza que uma hora vai, a estrutura vai ceder. E Jesus ele deixa claro que a rocha, ela não é uma filosofia ou uma ideia, né? A rocha é o relacionamento com ele. A verdadeira habitação que Deus procura, ela não é sobre o que você tenta construir para Deus, mas sim sobre o que Deus constrói em você quando você está fundamentado nele. Então, já partindo aqui para o final, o tabernáculo, ele nos mostra um Deus que ele quer estar próximo, um Deus que quer estar ali no meio das pessoas, né? Davi, com aquilo que ele montou para a presença de Deus, ele mostra um Deus que habita aonde ele é desejado. Salomão nos deixa um alerta de que a estrutura sem o coração, ela não vai sustentar a presença. Os profetas nos mostram que ele procura pessoas verdadeiras, pessoas honestas. O filho pródigo ele nos mostra que existe um caminho de volta. E a casa na rocha, ela nos mostra que o fundamento é o que vai definir tudo. E tudo isso que a gente falou aqui, culmina na promessa final, que é o tema do nosso ano aqui no Rede, que está lá em Joel 2:28. E eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Será que a gente entende qual que é o peso disso? Será que a gente entende qual que é o peso da gente ter o Espírito do Senhor derramado sobre a gente? Porque a presença de Deus ela não está distante. Ela não está restrita a algumas pessoas que são perfeitas. Ela está disponível para todo mundo. E isso inclui você, isso me inclui, isso inclui a todos nós aqui. Porque não importa a sua história, não importa por onde você andou, onde você esteve, com quem você andou, ou o que você construiu de errado até aqui. A pergunta que Deus tem para nossa geração hoje, ela continua sendo a mesma desde o início. E essa pergunta é: existe espaço para mim? Existe um lugar onde eu possa habitar? É aí a habitação que eu procuro? Deus ele não está procurando um lugar perfeito.
ele está procurando um lugar que esteja disponível. E isso a gente já vê desde o nascimento de Jesus. Porque Jesus, ele vem prometido como um rei, como um Messias. Então ele poderia ter nascido num palácio, ele poderia ter nascido no melhor dos hospitais. Já pensou Jesus nascendo no Albert Einstein? Mas Jesus, ele nasce numa manjedoura. Ele nasce numa estrebaria, num lugar onde os animais comiam. Porque ali era onde o lugar para Jesus estava disponível. Então Jesus, ele não quer entrar na nossa vida só como um visitante. Ele não quer entrar na nossa vida só como alguém que nos visita aos domingos. Ele não quer entrar na nossa vida só como alguém que está perto de vez em quando. Ele quer fazer da nossa vida uma habitação. Ele quer fazer da nossa vida o lugar onde ele vai estar. Ele quer fazer da nossa vida um tabernáculo. Ele quer tabernacular entre nós. Gostei dessa palavra. Então talvez hoje, esse momento aqui, ele não seja para você refletir sobre como resolver todos os seus problemas. Talvez ele não seja para você refletir como que você vai se tornar uma pessoa perfeita. Mas ele seja para você dar o primeiro passo. Para você ser como aquele filho que decidiu voltar. Mesmo que você ache, não, eu já estou muito longe, eu já não tenho mais como voltar, eu não vou ser aceito como filho. Talvez esse seja um momento para você ser como alguém que decide sair da areia e construir a sua casa na rocha. Porque no fim, não é sobre você construir algo para Deus. Não é sobre você construir a habitação. Mas é sobre você abrir espaço na sua vida e você permitir que ele entre e que ele te reconstrua por dentro. Para que aí sim você seja a habitação que ele procura. Pedir que você curva sua cabeça agora. Feche seus olhos.